Eu sou tão fraco que eu não tenho coragem nem de tirar a minha vida. Olá, eu sou o Vinícius Cury, sou designer gráfico, faço parte da Força Jovem do Solo Sagrado e mesmo nascendo na igreja, eu nunca conheci a Jesus. E já em casa, um bombardeio de pensamentos, porque antes de eu nascer, o meu pai ele foi embora. Ele passou anos fora, eu não tive nenhum contato com ele. E com o tempo eu fui crescendo, fui entrando na escola, fui conhecendo alguns amigos e sempre fui taxado como o famoso esquisito da turma. E isso foi me destruindo cada vez mais, porque eu olhava para as outras crianças e eu via que quando chegava o Dia dos Pais, quando chegava uma data comemorativa que era em família, eu via elas e eu dizia, tá, mas cadê o meu? Por que eu não tenho? Eu não tinha entendido o motivo dele ter me deixado, não tinha entendido o que eu tinha feito para que eu passasse por isso. Minha mãe sofreu muito com essa situação e ela acabava falando das coisas que meu pai fazia que me geraram dentro de mim muita mágoa. Eu era uma criança que eu tinha muita mágoa do meu pai. E a raiva atraía comportamentos ruins que eu tinha na escola, comportamentos ruins dentro de casa e tudo isso dentro da igreja. Tudo isso participando das reuniões, minha mãe me forçava e às vezes eu ia para não ouvir uma encheção de saco e mesmo assim nada mudava. Todos os dias eu lembrava que eu fui abandonado, todos os dias eu lembrava que a minha família era destruída, todos os dias aquilo ficava, sabe, machucando minha cabeça a todo instante. Se eu tinha algum momento de paz era quando eu não estava em casa. Eu não tive coragem de me lançar de uma vez, por mais que já tiveram algumas oportunidades de eu experimentar a droga, o álcool, mas eu não tive coragem e até nisso eu tinha raiva de mim mesmo. A mágoa que eu carregava do meu pai também acabou se convertendo para mim. Eu comecei a ter muita raiva de mim mesmo, eu comecei a ter muito ódio de mim. Eu não conseguia ir em frente em absolutamente nada, não tinha expectativa de futuro em nada, absolutamente nada. Não tinha coragem de tentar contra a minha vida e isso me dava mais raiva porque eu pensava, eu sou tão fraco que eu não tenho coragem nem de tirar a minha vida. E isso ia me machucando cada vez mais. Cada vez mais isso me machucava, cada vez mais isso me deixava mal. E o tempo vai passando e eu ouvindo a palavra e mesmo assim não entrava. Até que um dia eu participei de um encontro, me chamaram para participar de um encontro jovem. Participei desse encontro do mesmo jeito que eu participei dos demais. Eu ouvia, eu participava e nada mudava. Eu cheguei ao ponto de até investir nos projetos da Força Jovem, eu estava ativo nos trabalhos, mas no fundo, ninguém sabia que dentro de mim eu tinha um vazio. Ninguém sabia que dentro de mim eu era depressivo, eu queria machucar as pessoas, que eu era uma pessoa vingativa, que eu tinha raiva de tudo e de todos, mas eu estava lá. Eu queria o status que aquele trabalho me daria, eu queria estar junto das pessoas. Eu olhava as pessoas do projeto e eu dizia que eles são felizes, então se eu fizer o que eles estão fazendo no projeto, então eu vou ser feliz, mas isso não aconteceu. E então eu participei de um encontro que eu já estava decidido a realmente sair de vez. Eu queria sair de vez, eu não queria mais saber da fé, queria ir para o mundo de uma vez logo, porque para mim eu pensava, não é para mim. Ser cristão não é para mim. Deus está aqui, então Deus não é para mim. Eu sou uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, então isso aqui não é para mim, então eu tenho que sair. E eu estava decidido a fazer isso, eu já tinha abandonado o trabalho do projeto, que até isso que me segurava eu também deixei. Eu mal participava das reuniões, eu achava que não precisava. Se eu acordasse tarde no domingo, tanto faz, eu não quero saber da reunião. Se tivesse alguma prática do esporte, se tivesse algum evento, eu até participava, mas se fosse para entregar a minha vida, eu nem pensava nisso. Isso não passava pela minha cabeça. Um dia um obreiro conversou comigo. E dessa vez eu já estava
decidido a sair, já estava decidido a desistir mesmo de tudo. Minha cabeça já estava tomada pelos pensamentos negativos. E ao contrário do que estava dentro de mim, esse obreiro, ele me deu fé. Uma coisa que eu não dava nem para mim mesmo, não acreditava nem em mim mesmo. Esse obreiro, ele disse que acreditava em mim. E isso foi um susto que eu tomei. Porque como é que esse obreiro nem sabe o que está acontecendo? Eu estou falando para ele que eu estou sofrendo, eu estou falando para ele que está tudo errado comigo e ele fala que acredita em mim. Então a minha perspectiva sobre mim mesmo era uma, e o Espírito Santo, através dele, fez a palavra pela primeira vez entrar na minha mente. Depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu saí daquele dia, na verdade, com alguns pensamentos na minha cabeça. Mas mesmo assim, aquilo mudou. Aquelas palavras mudaram a minha mente a partir daquele momento. Porque pela primeira vez eu ouvi que Jesus tinha morrido para que eu tivesse paz. Então, pela primeira vez eu consegui raciocinar na palavra. Se Jesus morreu para que eu tivesse paz, por que eu não tenho? Se Jesus morreu para que eu tivesse vida, por que eu não tenho uma vida? Por que dentro de mim eu só penso em morte? Por que dentro de mim eu só penso em violência? Por que dentro de mim eu só penso no que não tem futuro? Então eu comecei a pensar, comecei a raciocinar que era uma coisa que eu não fazia. Eu me batizei, eu entreguei a minha vida, eu matei as minhas vontades e eu decidi mergulhar de cabeça em buscar o Espírito Santo. Até que chegou o jejum de Daniel das bodas do Cordeiro. No dia anterior que esse jejum começaria, eu pensei comigo mesmo, chega, não vai mais ser como antes. E nesse jejum de Daniel eu fiz como eu nunca tinha feito. Para cada pensamento negativo que veio na minha cabeça, eu coloquei um pensamento positivo do próprio Deus para combatê-lo. Se eu me sentia solitário, Jesus disse que não me deixaria órfão. Se eu me sentia rejeitado, Jesus disse que ele não rejeita ninguém que vai até ele. E assim eu fiz com cada pensamento. E durante os 21 dias eu me apliquei como nunca. E, curiosamente, me perdoar foi mais difícil do que perdoar o meu pai. Então eu fui nele, pedi perdão de que eu tinha raiva dele, de que eu tinha mágoa. E mesmo assim eu tive que me perdoar. No último dia do jejum de Daniel, das bodas do Cordeiro, eu me entreguei, eu me lancei. E quando digo me entregar, me lançar, quero dizer que eu não deixei mais o meu eu falar. E naquela reunião, eu me preparei, eu coloquei a minha melhor roupa, era o meu casamento de verdade. Eu tratei como o meu próprio casamento. Aquele dia ali não ia ter como outro. E eu me entreguei. A partir dali, o que eu tanto procurava, eu recebi nele. Se antes eu sentia a falta de um pai, ele supriu o pai, a mãe, os irmãos e seja os tios, os primos e todo mundo. Me tornei o Vinícius que Deus sonhava. Eu cheguei aos planos de Deus e foi a melhor decisão que eu tomei, porque ele me colocou hoje em um lugar que eu faço por aqueles o que um dia eu precisei, que é dentro do projeto Help. E Deus me colocou justamente no lugar que eu superei, que eu venci. Depois do dia que eu recebi o Espírito Santo, nunca mais eu fui a mesma pessoa. E essa é a maior prova de que ele vive em mim. Porque sempre que eu enfrento lutas, sempre que eu enfrento guerras, sempre que eu enfrento problemas, porque eles não deixaram de vir mesmo assim, mesmo com o Espírito Santo, eles continuaram vindo. Só que a diferença é que ele me deu uma família chamada PJU, que eu encontrei inúmeros irmãos, encontrei inúmeros pais, encontrei inúmeras mães, incontáveis. Se antes eu tinha falta disso, ele supriu isso com todas as minhas expectativas e muito mais.